Meus queridos irmãos, sejam bem-vindos. Eu quero dar boas-vindas a todos. Este é o novo ano, 2026. Aprove ao nosso Deus nos fazer chegar a este novo ano. E nós cremos que não foi pelo nosso esforço que nós estamos aqui, não foi por algo que nós tenhamos feito que Deus nos levou para este novo ano, mas sim pela graça dele. É a graça que nos conduz para o novo ano, é a graça que, que nos permite vermos cada virada do ano. E eu quero dizer que é a graça de Deus que nos trouxe até aqui, um novo ano 2026. E para alguns este é um novo ano de muitas mudanças, é um ano de muitas decisões, é um ano de fazer de novo o que vinha fazendo. Para alguns, este é o novo ano para leituras anuais, leituras bíblicas anuais. Para alguns, este é o novo começo, este é o novo começo. E para alguns, este é um ano de muitas mudanças, principalmente para a minha família. Este vai ser um ano de muitas mudanças. E para alguns, este é o novo ano para fazer de novo, fazer bem feito. E para alguns, este é o novo ano, é o começo de novas coisas. Então eu quero desejar que Deus abençoe o que você for fazer nesse ano. Se você quer começar um novo projeto, Deus te abençoe. Se você quer ler a Bíblia toda, Deus te abençoe. E se você quer começar um novo hábito, Deus te abençoe. Se você quer começar uma nova atividade, Deus te abençoe. O que você vier a fazer neste novo ano, eu quero desejar a bênção de Deus sobre a sua vida. Não estou profetizando, mas é um desejo do coração para que Deus te abençoe e que Deus nos abençoe. Estamos aqui no novo ano 2026 e eu quero trazer uma meditação para nós. Essa meditação está na carta de Paulo ao seu filho amado Timóteo, e ali no capítulo 1, versículo 3, nós veremos ali o nosso tema sobre aquela passagem será passando o bastão para frente, o bastão da fé, passando o bastão da fé para frente. Afinal de contas, estamos no novo ano, um ano de, um ano de recomeço, um ano de continuidade, um ano de finalização. Alguns vão finalizar alguns projetos. E por que não trazer essa mensagem sobre passando a fé, passando o bastão da fé para frente? Então, eu quero trazer esse desafio para todos nós e eu desejo que Deus nos acompanhe nessa meditação, a primeira meditação que eu trago para nós no ano de 2026. E vamos orar para iniciarmos. Senhor nosso Deus, obrigado. Obrigado por um novo ano que o Senhor nos deu. Obrigado porque o ano passado para alguns foi um ano de muito desafio. O ano passado alguns perderam a fé. O ano passado alguns perderam a esperança. O ano passado alguns se fortaleceram no Senhor. O ano passado foi um ano de altos e baixos para alguns, mas em todas as coisas, como a Bíblia fala, nós somos mais que vencedores. E pela vitória que nós temos em Cristo Jesus, nós estamos aqui. O motivo de nós estarmos aqui, a razão pela qual nós estamos aqui, é para engrandecer o Senhor. Os anos passam. O objetivo da nossa existência é o mesmo: glorificar o nome do Senhor e fazer conhecido. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado por este ano que o Senhor nos deu. Nos abençoe. Faça, Senhor, resplandecer o seu rosto sobre nós, para que o povo, para que o mundo saiba da salvação que há em Ti, Senhor. Abençoa-nos. Abençoa nossos projetos. Abençoa, Senhor, todas as atividades que faremos neste novo ano. Abençoa esse novo começo para alguns.
e abençoa-nos nesse momento de estudo da Tua Palavra. Esta é a minha oração que eu faço confiante no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, como eu disse, a nossa meditação para este novo ano, 2026, eu quero trazer a meditação baseada na carta de Paulo ao seu filho Timóteo. E, por favor, vá comigo para 2 Timóteo, capítulo 1, primeiro capítulo de segunda carta de Paulo ao seu filho Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Versículo 3. E o nosso tema é passando o bastão da fé para frente. Como eu disse, afinal de contas, nós estamos no novo ano. E para alguns, este é um ano de aperfeiçoar o que vinha fazendo. E para alguns, na sua agenda tem novas atividades. E por que não passar para frente? E por que não colocar na sua agenda como objetivo, passar a fé, passar o bastão da fé para frente? Porque, afinal de contas, a nossa existência aqui nessa terra é para glorificar ao Senhor. E nós fazemos isso quando nós passamos para frente a mensagem do Evangelho. E nós veremos aqui algumas famílias que viveram para este propósito. E eu quero dizer que, com o passar do tempo, de geração em geração, a palavra de Deus sempre fez efeito. Se nós voltarmos para o Jardim do Éden, e nós observamos todas as gerações, apesar da iniquidade que havia em cada geração, apesar dos problemas que haviam em cada geração, apesar dos desafios que haviam em cada geração, sempre havia homens fiéis à palavra de Deus. Havia sempre homens e mulheres que se firmaram na palavra de Deus. E eles passavam essa mensagem para a próxima geração. E na meditação que nós veremos hoje, fala exatamente isso, fala disso, passando o bastão da fé para frente. Porque se hoje nós ouvimos a mensagem, a Bíblia nos exorta a passarmos para frente. E graças a Deus por estes homens e mulheres que no passado reconheceram a sua missão, eles passaram o bastão da fé para seus filhos e passaram o bastão da fé para muitos. E por isso que nós temos essa herança do Evangelho, porque homens e mulheres que viveram neste mundo enfrentando as mesmas dificuldades que nós estamos enfrentando, com dificuldades ou não, no meio do mundo caído, esses homens e essas mulheres levaram para frente a fé. E graças a Deus por isso. E graças a Deus por isso. Eu quero começar no versículo 3. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte. Só para dar o contexto, a segunda carta de Paulo para Timóteo é uma segunda carta escrita na prisão e pela segunda vez que Paulo fica preso em Roma. O livro de Atos termina Paulo na prisão lá em Roma e o livro fala que ficou ali 2 anos e depois daquela prisão aconteceu o julgamento e pela graça de Deus Paulo conseguiu sair e é nesse contexto que se diz que Paulo tem alcançado a sua meta, o seu alvo de evangelismo. Nós lembramos que Paulo ele queria chegar lá na Espanha, porém ele estava preso em Roma, não tinha chegado lá na Espanha. Porém, quando ele saiu da prisão, ele conseguiu cumprir essa sua agenda. E é aí onde se diz que Paulo fez a terceira ou quarta viagem missionária. E quando sai da prisão, da primeira prisão, que ele coloca Tito lá na ilha,
as igrejas daquela ilha, onde Tito seria responsável pela colocação da liderança. E é nesse período, quando ele sai da primeira viagem missionária, Paulo conseguiu cumprir a sua agenda. E a segunda carta de Paulo a Timóteo é uma carta escrita na prisão, a segunda prisão de Paulo lá em Roma. E aqui eu não vou ler toda a carta, mas quando nós lemos segunda Timóteo, nós vemos um tom de alguém que sabe que não vai sair dessa prisão, e ele mesmo expressa o desejo de Timóteo levar sua capa, os seus pergaminhos para Paulo, porque ele sabia não havia esperança de sair. Talvez Deus tenha revelado para ele, Deus tenha falado para ele sobre essa realidade de que ele não sairia dali. Então, a segunda carta de Paulo a Timóteo é uma carta encorajadora de um pai que conhece o seu final, que sabe que o seu dia chegou de partir deste mundo. Paulo não tinha medo de sair desse mundo. Ele mesmo, escrevendo para os Filipenses, ele disse que ele queria estar com o Senhor, mas para o bem dos Filipenses, ele disse que melhor ficar. E ele, em algum momento, disse: olha, eu não sei se eu vou para o Senhor, ou então se eu fico. E porque para ele, como ele disse para mim, tudo é a mesma coisa, estar com o Senhor e estar aqui. Então, não havia nenhum medo da morte. Apesar de ser uma carta encorajadora, uma carta que passa a herança da fé para um jovem, que faz instruções futuras. Apesar de ser essa carta, nós vemos que o coração de Paulo estava firme no Senhor, porque foi ele que disse: eu sei em que eu tenho crido, e ele é fiel para fazer, para levar para guardar meu depósito até aquele dia. Então, quanto à morte, Paulo não tinha medo da morte. E nós vemos várias declarações quando os irmãos lá quando ele saía de Éfeso, a segunda viagem missionária, a terceira, no final da terceira viagem missionária, e ele diz que quando as pessoas, o profeta disse: olha, o dono desse cinto será preso, ele disse que não estava pronto apenas para ser preso, como também para morrer. Então não havia medo da morte na vida de Paulo. E esse é um pequeno contexto desta carta, a segunda prisão de Paulo. Paulo preso lá em Roma e então escrevendo para o jovem Timóteo, encorajando, desejando vê-lo para passar as últimas instruções. E aqui ele nos revela algumas verdades de algumas famílias que passaram o bastão da fé para frente. Versículo 3 diz assim: dou graças a Deus, a quem sirvo desde os meus antepassados. Eu queria começar no versículo 1. Me é conveniente fazer isso para a gente entender o contexto também. Paulo começa assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. É comum. Essa é uma saudação que nós chamamos tradicional, saudação tradicional de Paulo. Ele se identifica como apóstolo e ele diz que esse apostolado não foi um homem que o chamou, não foi alguém que disse: olha, você tem cara de apóstolo, então a partir de hoje você é apóstolo. Não, não foi alguém que disse: olha, eu estou vendo o chamado em você, eu acho que Deus está te chamando. Não, não é isso. É o próprio Deus chamando ele, pela vontade de Deus. E nós conhecemos a vida de Paulo. E nós conhecemos como que Deus se manifestou na vida deste homem. Um homem um homem que perseguia, outrora perseguia a igreja e agora, em algum momento da sua vida, o Senhor Jesus aparece e se revela a ele e ele se rende aos pés do Senhor Jesus e ele é convertido e ele é comissionado para viver à vontade
de Deus. Então, por isso ele diz apóstolo de Jesus Cristo, porque não foi um apóstolo de algum homem que o chamou, não, foi o próprio Jesus que apareceu para ele. Então, ele sabia quem o comissionou. Eis a importância de nós sabermos, de nós reconhecermos nosso chamado. E muitas das vezes nós falamos, quando eu falo de nós, estou falando do contexto missionário. Muitos missionários têm falado que muitas das vezes, o que tira o missionário do campo não é a falta de recursos, não é a falta de alguém para estar com ele, de uma equipe, mas às vezes a falta da convicção do seu chamado, a falta da convicção do chamado, porque as aflições chegam e quando nós não sabemos quem nos chamou e se nós estamos na obra do Senhor, porque alguém me chamou, alguém disse que, olha, você tem a cara de missionário ou você parece, o seu jeito de andar parece missionário. E baseado nestas falas, você então decidiu ir para o seminário e se formar e ir para o campo missionário. Se esse é o seu caso, eu te garanto que a qualquer momento você vai sair do campo, porque quando nós reconhecemos, quando nós não sabemos quem nos comissionou, ficamos na dúvida, as aflições elas nos tiram do campo por causa disso. Então a falta de convicção. E Paulo, ele conhecendo a vida de Paulo, por causa da convicção do chamado, até mesmo nas aflições, ele não desistiu, porque ele disse que eu corro para alcançar o prêmio da santa vocação. Eu estou parafraseando, não decorei esse versículo, mas ele sabia do seu chamado. Então, eis aqui esse credencial de que foi chamado, foi comissionado pelo próprio Deus. Ele era apóstolo de Jesus Cristo, não era apóstolo dos homens, não era apóstolo das igrejas, não era missionário da igreja, é missionário, é apóstolo de Jesus Cristo. Então, ah, o nosso chamado deve estar em Cristo, o nosso chamado deve estar em Deus. Quando nós reconhecemos esse nosso chamado, nós aguentaremos as aflições deste mundo e mesmo que elas venham, mesmo que as tempestades mesmo que as tempestades nos ameacem, quando nos lembramos que Ele nos chamou, ficamos sossegados, porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Esse é Paulo. Ele segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Então, ele foi chamado por Cristo e por causa da vida que está em Cristo Jesus. E nós vemos ali quando o Senhor Jesus aparece para ele e pergunta quem és tu, Senhor? O Senhor Jesus se apresenta e ele não resiste, ele se dobra aos pés do Senhor Jesus e entrega a sua vida. Então, por causa da vida que é em Jesus, a esperança da vida eterna, ele está aqui servindo na propagação desta vida. No versículo 3, no versículo 2, é o destinatário, a Timóteo, meu amado filho. É comum Paulo escrever isso. Primeiro se identifica e falar dos seus credenciais e depois falar a pessoa que está recebendo a carta. E ele diz a Timóteo, meu amado filho. Claro, claro, nós sabemos que Timóteo era filho de Paulo na fé, na fé. Timóteo aprendeu aos pés de Paulo. Timóteo aprendeu muito com Paulo. Então Paulo tinha esse credencial ou essa autoridade de dizer que ele é meu filho na fé. Eu é que capacitei ele, vida na vida. Então ali, né, baseado na observação, nas viagens que fazia, imagina um jovem seguindo Paulo. Não sei como que Paulo era na sua totalidade, mas não era aquela pessoa, não é fácil de lidar, mas não era aquela pessoa que que, que reclamava, não era aquela pessoa que talvez quando Timóteo estava com fome, ele dizia vamos comer. Talvez era aquela pessoa que dizia, olha, vamos comer a hora X, então aguenta aí. Olha, tem que evangelizar aqui, depois disso vamos almoçar. Então,
eu fico imaginando que Paulo era aquela pessoa que a prioridade dele era evangelho, pregar evangelho. E aí, quando dava tempo, comia. Imagina um jovem andando com esse tipo de pessoa. Então, ele deve ter aprendido muito com Paulo. E ele diz graça e misericórdia. Graça, tradição de Paulo, tradicionar essa saudação, graça e misericórdia. Porque realmente nós precisamos da misericórdia de Deus todos os dias. E paz da parte de Deus, o Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, paz, ele começa com a graça, nós somos salvos pela graça e baseado na misericórdia de Deus, e ele diz paz. Uma vez salvo pela graça, nós vivemos em paz, e essa paz que é de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, essa era a saudação de Paulo, desejando que os seus ouvintes lembrem que foram salvos pela graça e uma vez salvos pela graça, nós vivemos em paz com Deus. Eu tenho paz com Deus. Tenho paz com Deus saber que o Senhor Jesus me salvou não por algum mérito da minha parte, mas pela graça dele, pelas misericórdias de Deus. Então eu vivo em paz. Paz saber que eu irei para o céu, paz saber de que qualquer momento eu serei desse mundo e não estou perdido, estarei diante do Senhor e isso vai gerando paz em nós. Então, esse é o cabeçalho dessa carta. Então, nós queremos, entrando no capítulo 3, nosso tema, o nosso assunto começa no capítulo, no versículo 3, onde Paulo diz: dou graças a Deus, a quem sirvo desde os meus antepassados. O nosso tema é passando o bastão da fé para frente. E nós queremos começar, ou disse que veríamos algumas famílias que viveram, que o propósito de vida aqui na Terra foi passar o bastão da fé para frente. Então, a primeira família que nós queremos ver aqui é a família de Paulo. E Paulo diz: dou graças a Deus, a quem sirvo desde os meus antepassados, com uma consciência pura, porque sem cessar faço menção de ti nas minhas orações, noite e dia. Então, Paulo agradece a Deus e ele diz que a quem eu sirvo com consciência limpa desde os meus antepassados. E Paulo, ele lembra as origens da sua fé, desde os meus antepassados. O que dá, o que dá para entender que a linhagem de Paulo foi uma linhagem que se dobrava aos pés de Deus. Era uma família que tinha o temor a Deus, que temia a Deus. E nós podemos ver isso lá em Atos capítulo 22, as origens de Paulo. Atos 22, versículo 3, ele diz assim, na sua apresentação no tribunal, ele diz que eu verdadeiramente sou um homem judeu, nascido em Tarso, uma cidade da Cilícia, mas criado nesta cidade, aos pés de Gamaliel, e instruído conforme a maneira perfeita da lei dos pais, zeloso para com Deus, como todos vós sois. Então, ele se apresentando, ele diz que ele era um judeu, e que cresceu lá na Cilícia, mas que mudou para Jerusalém para completar seus estudos e Gamaliel foi seu professor e em algum momento eu dei uma mensagem sobre as origens de Paulo, a vida de Paulo e nós falamos ali que quem estudava na escola de Gamaliel tinha esse poderio, tinha esse credencial, o seu certificado, o seu diploma era um diploma que não era qualquer um que podia ter esse diploma. Então era muito valorizado. Então, essas são as origens de Paulo. E ele diz que ele era zeloso na lei de Deus. E nós vemos que por causa do zelo, do zelo para com Deus, foi o que levou Paulo para perseguir a igreja. Quando alguém está obcecado por Deus, Paulo estava obcecado por Deus e às vezes por causa dessa obsessão
sei se essa palavra existe, mas por causa desse zelo, levou muitos os fariseus não reconhecessem a divindade do Senhor Jesus, porque o Messias veio como um homem e viveu entre eles e vivia a vida comum, porém ali havia uma imagem diferente. No Senhor Jesus era a imagem do próprio Deus. E quando ele dizia que era o Filho do Homem, muitos não acreditavam, porque os judeus tinham uma expectativa de um Messias que estava montado num cavalo, pronto para lutar, e vê um Messias que vive como homem, passa necessidades, passa fome, e diz que eu sou o Filho do Homem. Então essa imagem não encaixava bem na mente dos judeus, porque o zelo por Deus era tão grande. Então, por causa desse zelo, e Paulo diz que por causa do zelo, ele perseguiu a igreja. Em Filipenses capítulo 3, versículo 5, nós vemos que Paulo diz que ele era da tribo de Benjamim, judeu da tribo de Benjamim. Então ele veio numa uma linhagem conservadora da palavra de Deus, uma linhagem que observava a palavra de Deus. E muitas das vezes a influência do ambiente onde nós estamos, por causa da influência onde nós estamos, alguns traços dessa comunidade, dessa sociedade ou dessa família acaba ficando em nós. Se nós somos criados numa família onde as pessoas estudam mesmo e vão para a faculdade e se formam, com certeza nós também faremos isso. Então a vida, o zelo de Paulo pela palavra de Deus, ela mostra como que a família era. Claro que não é não é que quando os pais são zelosos, os filhos também serão. Não é uma receita, não é bem assim. Mas dá para entender, por causa dessa menção dos seus antepassados, que a família dele era uma família que observava a palavra de Deus, observava a lei de Deus e foi aprender dos seus pais sobre a palavra de Deus. E por causa da dupla cidadania, talvez, não sei se os pais, se o pai era grego, a mãe era judia, mas para ganhar a cidadania romana essa não era a condição, até porque naquela época o Império Romano estava dominando sobre os judeus. Então, é provável que os pais sejam também judeus. Então diz que ele era zeloso e ele serve a Deus desde os antepassados. E também a palavra antepassado aqui pode significar os antepassados, falando da genealogia do povo de Deus, começando ali com Abraão, Isaac, Jacó e assim vai. E ele pode estar falando sobre isso, porque nessa linhagem nós vemos uma linhagem do povo de Deus, uma linhagem que Deus confiou os oráculos dele, e para que através dessa linhagem, hoje Abraão não viu, mas através de Abraão viriam várias nações. Então Abraão seria o pai das nações. E nós vemos essa palavra se cumprindo hoje. E Paulo, em algum momento, fala que não é judeu aquele que é da linhagem de Abraão. Você ter nascido judeu, então você é pai, o Abraão é seu pai. Não, diz que é, é, é filho de Deus aquele que crê, que tem a mesma fé de Abraão. Então, o Abraão era pai das nações por causa da sua fé. Todos aqueles que têm a fé de Abraão, então, são filhos de Deus, porque Abraão creu para a justiça. Então, nós vemos essa verdade. Então, Paulo diz que ele serve a Deus, toda a linhagem, com uma consciência limpa. Quando eu estava lendo esse versículo, me veio na mente, como assim? Ele serve a Deus com uma consciência limpa. Ele não era perseguidor da igreja. Como que hoje ele pode dizer que tem uma consciência limpa diante de Deus? Ele não seria mentiroso? Não, não seria mentiroso. A Bíblia diz que, porque se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram, agora tudo se fez novo. Deus não lembra o nosso passado. Deus joga o nosso passado na água ou no rio e ele não lembra mais da água. As águas levam ao nosso passado. Se você foi assassino, se você foi alguém
que cometeu tamanho pecado ah, que ninguém faria, mas se você aceitou Jesus Cristo como Senhor Salvador da sua vida, esse passado Deus não lembra mais. Você é uma nova criatura. As coisas, as coisas passadas já passaram. Você se fez novo. Então, Paulo poderia dizer assim: eu sirvo a Deus com consciência limpa, porque ele criou no Senhor Jesus, o Senhor Jesus o perdoou e agora ele estava ali servindo ao Senhor com uma consciência limpa. Então, essa é a verdade aqui no versículo 3. Ele, ainda no versículo 3, diz que porque sem cessar faço menção de ti nas minhas orações, noite e dia. E nós vemos que Paulo, ele aprendeu dos pais, ele conheceu a palavra de Deus através dos pais, a geração veio servindo ao Senhor e, e por causa dessa influência, dessa linhagem passada, ele se tornou o que ele se tornou, alguém que observava a lei, e apesar de algum momento não reconhecer a divindade de Cristo, não reconhecer que a igreja era de Cristo, aquele que ele perseguia, mas ele aprendeu, após a sua conversão, aprendeu que estava errado. Aprendeu que estava errado. E aprendeu que a lei apontava para o Messias, que eles perseguiam. Ele aprendeu que ele estava cego, não estava vendo nada, e que ele precisava dessa luz do Evangelho. E Paulo, após a sua conversão, nós vemos que ele era um homem zeloso ainda mais. Se ele foi zeloso na lei, então ainda mais aqui na mensagem da graça, que é o Evangelho. E Paulo foi um missionário, ele foi um missionário, essa imagem que nós temos de Paulo, um grande missionário, porém também um homem grande, um homem de oração, né? Grande homem de oração. Esse era Paulo. Paulo orava, você diz que não cesso, faça menção nas minhas orações, noite e dia. Então ele lembrava de Timóteo, orava pelo crescimento da igreja, orava pelo próprio filho Timóteo, e para que ele amadurecesse, guiasse as igrejas, estabelecesse a liderança. Então, a vida de Paulo era uma vida marcada por orações. Muitos não sabem dessa realidade. Ele era um homem de oração, um homem de oração. Então, a oração e a evangelização caminham juntas. Não tem como levar a mensagem do evangelho se nós não formos homem de oração. Então, nós precisamos essas duas coisas precisam andar junto: pregação e oração. Porque a mensagem não é nossa, a mensagem é de Deus. Então, nós precisamos falar com o dono da mensagem para que nos ajude. A forma como nós anunciamos, a forma como nós entregamos, a forma como nós nos relacionamos com o dono da mensagem. Então, a mensagem não é nossa, certo? Essa não é a nossa mensagem. Então, Paulo reconhecia isso. Por isso que ele era um homem, não apenas um missionário, mas sim um grande homem de oração. Ele orava e orava. Em todas as suas cartas você vê esses traços, dizendo eu estou orando. Ou então, ele pedindo oração. Se ele não orava, ele pedia oração. Orem por mim, porque para que as portas se abram, para que eu possa pregar o Evangelho, para que eu pregue o Evangelho. Então, Paulo era este homem, um grande missionário, mas também grande homem de oração. É um desafio para nós. Nós precisamos, se nós queremos anunciar o Evangelho, nós precisamos pregar, nós precisamos ter uma vida de oração. Como eu disse, este é o novo ano, 2026. Se você não orava o ano passado, e por que este ano que começa agora? Criar um hábito de oração, criar uma agenda criar um tempo na sua agenda, um tempo que você pode orar, falar com Deus. Claro, não é fácil gastar tempo conversando com Deus, é um desafio criar um tempo. Estamos num tempo de muita tecnologia, onde as telas dos computadores, dos celulares, de TVs, nos atrapalham, consomem o nosso tempo. E por que este ano não criar um hábito de orar? Gastar, quem sabe, meia hora orando diante de Deus, uma hora ou 5 minutos, o tempo que você vê que é necessário para falar com Deus. Se você é mensageiro, se você está aqui assistindo, se você é missionário, então pastor, por que não criar um tempo de oração?
Infelizmente, tem pastores que não oram, e por causa disso, é possível notar suas mensagens, e tem missionários também que não oram. E se nós queremos levar essa mensagem, uma mensagem que é tão valiosa, que é valiosa, e sem oração, como que isso é possível? Aprendamos com Paulo a orar, interceder. Interceder pelo campo, interceder pelas ovelhas, interceder para que Deus haja através de nós. Porque nós somos pecadores e miseráveis e nós precisamos de Deus todos os dias. Quando nós oramos, mostramos a dependência que temos diante do nosso Deus. E o versículo 4, Paulo diz: desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de alegria. Paulo, na sua segunda prisão, e o desejo que ele tinha é de ver Timóteo. Para frente ele vai dizer: venha logo, venha logo, venha logo, antes que chegue o inverno. E o que no inverno, nós sabemos, no inverno será difícil a viagem para Roma. Vamos lembrar a viagem de Paulo para Roma, quando estava preso, para ser julgado lá em Roma, e ele sofreu naufrágio, ele sofreu várias tragédias. Ele, a partir daquele dia, ele talvez tenha feito a decisão, se dependesse dele, não viajar no inverno, porque as águas as águas do mar eram muito fortes e havia tempestades e várias tempestades. E o navio que tinha 200 quantos presos estava todo destruído. Então, em algum momento ele diz: venha logo, porém não venha no inverno. Então, ele expressa o desejo, desejando muito ver-te. Porque eu te vejo, Timóteo, vem logo. Aqui nós vemos aqui o amor que Paulo tinha por Timóteo, porque ele sabia que agora, a partir de agora, ele é quem ficaria com a capa, como Eliseu fez com Elias, apesar de que não está escrito aqui, mas me vê essa imagem, quando Eliseu pega a capa de Elias, e ali ele fica ali exercendo o ministério profético, e agora Timóteo, ele colocaria na prática o que ele aprendeu com Paulo, porque Paulo agora não sairia da prisão. E alguns comentaristas vão dizer que Paulo foi decapitado por causa da sua fé. E aqui ele expressa o desejo de ver o seu filho na fé. É maravilhoso quando nós temos pessoas, quando nós vemos pessoas se levantando em prol do Evangelho, quando nós vemos uma nova geração se levantando para a pregação do Evangelho. Pelo menos eu fico feliz quando eu vejo jovens se prontificando para ir para a obra, quando eu vejo jovens se levantando para dizer sim à grande comissão. Eu fico feliz porque eu sei que o campo precisa muito desses demais trabalhadores. E ainda continuando, diz: lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de alegria. Paulo se lembra das lágrimas de Timóteo. E fazendo a pergunta hermenêutica, por que Paulo se lembra das lágrimas? Ou então, por que Timóteo estava chorando? Porque as lágrimas saem quando nós choramos. E por que Paulo se lembra dessas lágrimas? Por que Timóteo chora? Alguns vão dizer que quando Paulo foi preso lá em Troade, quando ele sai a primeira prisão, quando ele estava pregando, pelo visto, ele estava pregando, Paulo estava pregando, a primeira viagem foi acusado os judeus diziam que ele colocava os gentios, né, no templo, e por causa disso ele foi preso. Por isso que os imperadores tiveram dificuldade para julgar Paulo, porque o assunto era relacionado à cultura judaica, então era por causa da fé. E quando ele sai na primeira prisão, ele continuou a sua missão, pregar o evangelho. E em algum momento também vieram algumas acusações sobre Paulo, e talvez Paulo estivesse com Timóteo nessa ocasião, e então lembra quando pegam Paulo na frente de Timóteo, o que Timóteo vai fazer? Chorar.
saber que Paulo já foi preso outra vez e agora vai preso, com certeza Timóteo poderia chorar. Então, deve ser nessa ocasião, quando Paulo foi preso. Então, Paulo diz que eu me lembro das suas lágrimas. Eu me lembro das suas lágrimas. E eu quero te ver para me encher de alegria. Eu quero te ver. Eu quero te ver. E versículo 5 diz o seguinte: trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice. Estou convencido de que também habita em ti. Paulo se lembra da fé do jovem. A fé de Timóteo não era uma fé fingida. Como disse, uma fé fingida um dia se revelará. Difícil. A fé fingida um dia será revelada. Vamos dizer assim mais fácil. Não tem como ir para a obra baseado no fingimento. Vai fingir até quando? Não tem como fingir na obra do Senhor. Não tem como fingir que eu tenho chamado até chegar ao ponto de ir para o seminário e receber a aprovação da igreja, fingir na igreja, e aí a igreja vai ver que você tem um chamado enquanto você não tem, ir para o seminário é continuar fingindo. E em algum momento esse fingimento vai chegar a se revelar. Porque as aflições falarão se realmente você foi chamado na obra ou não. Eu já falei isso já na introdução. As aflições vão revelar se realmente é o que nós queremos fazer. Se nós vamos para a obra porque entendemos que Deus nos chamou. Então não tem como fingir. Paulo não fingiu ser missionário. Se fosse assim, ele não aceitaria passar a perseguição, não aceitaria passar o naufrágio. Ele diz que em algum momento perdeu a esperança da vida, não sabia se ia viver ou não. Houve situações que deixaram Paulo sem esperança de viver. E tudo isso, depois que saiu dessas situações, ele continuou firme. Então, dá para entender que se nós não temos a convicção do chamado, se nós estamos com a fé fingida, a primeira pressão que aparece, nós caímos fora. Nós queremos fugir, nós queremos desistir, nós queremos, talvez seja o que tem acontecido com João Marcos quando saiu na primeira viagem, viu a pressão e disse: Não, deixa eu voltar para minha mãe. Ele não falou isso. Ele não falou isso. Só estou aqui imaginando. Deixa eu voltar para minha mãe. Não estou aguentando almoçar esse horário. Ou não, eu não estou aguentando caminhar a pé. Eu estava acostumado a andar talvez de Uber ou então de aplicativos, de carros de aplicativo. Porém, ele desistiu. Ele desistiu. E querendo voltar na segunda viagem, Paulo disse: Não, você não vai comigo. Não quer passar a mesma vergonha que eu passei. Eu quero homens que vão até o final. Ele não falou isso, só apenas aqui fazendo brincadeiras. Mas então, quando existe uma fé fingida, é isso que vai acontecer. Na primeira pressão, nós caímos fora. Essa é a fé fingida. Porém, Paulo diz que eu me lembro da sua fé. Essa fé não é fingida, Timóteo. Eu te conheço. É quase isso, Paulo dizendo: Timóteo, eu te conheço. Eu te conheço. Quando eu cheguei lá em Derbe, Listra, eu olhei para você, eu vi que você tem algo diferente. Eu te conheço. Essa fé não é fingida, não. O que me levou a te chamar para a obra, eu te conheço, Timóteo. Então, eu me lembro da sua fé não fingida. Então, queridos irmãos, que a nossa fé não seja fingida para pressionar ou para pressionar o nosso pastor, a igreja. Não. Deus vê todas as coisas. Deus nos chama a termos uma fé genuína, uma fé firmada na pessoa do Senhor Jesus, uma fé firmada na rocha, uma fé firmada no alicerce que é Cristo. É isso que Deus nos chama. Pela fé, nós vemos a lista ali em Hebreus, o que foi possível fazer pela fé. E não foi uma fé fingida. Uma fé fingida, ela nos mandará voltar. Uma fé fingida nos faz desistir. Uma fé fingida não nos leva para nenhum lugar. Mas uma fé genuína em Cristo Jesus, ela permite fazer muita coisa. E a lista ali em Hebreus capítulo 11, nós vemos ali o que esses homens fizeram
com a fé. Então, queridos irmãos, paremos de fingir. Este novo ano, vamos nos firmar em Cristo Jesus. Não vamos fingir que somos crentes enquanto não somos. Não vamos nos fazer de lobo no meio das ovelhas. Não vamos fazer, não vamos nos fazer de palha no meio do trigo. Não vamos fazer de joio no meio de trigo. Deus nos chama para termos uma fé genuína, uma fé não fingida. E essa fé, Paulo notou na vida de Timóteo, aqui no versículo 5, trazendo a memória da fé não fingida que há em ti. E ele diz que a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice. E essa fé que havia em Timóteo era uma fé também, como nós dissemos, que Paulo ele herdou a fé dos seus antepassados e também aconteceu na vida de Timóteo. Paulo diz que essa fé primeiro habitou na vida da mãe, como nós vemos aqui no versículo 5, onde esse primeiro habitou na mãe, mas habitou na avó primeiro, a mãe da mãe de Timóteo, a avó dele. Então diz que essa fé primeiro habitou na avó dele, que é chamada aqui de Loide. Às vezes eu faço confusão dos nomes. Se o Lloyd era a mãe ou a Eunice era a avó, mas aqui Lloyd era a avó. Então primeiro habitou na avó de Timóteo, Lloyd. E depois e Paulo diz que em tua mãe, Eunice. Então foi passando de geração em geração. E quando a Bíblia não fala quando que a Lloyd e a Eunice eles se converteram, mas o evangelho chega pela primeira vez nesses lugares onde a Lloyd e a Eunice moravam, que é Derbe e Listra, na primeira viagem missionária de Paulo. Paulo e Barnabé, e João Marcos já havia desistido, eles sofreram perseguição e eles fogem para Derbe e Listra. E ali eles pregam o evangelho e a única possibilidade que há dessas pessoas terem conhecido o Evangelho é nesse momento. O Evangelho chega pela primeira vez nessas regiões de Derbe e Listra, na primeira viagem de Paulo. Nós vemos ali em Atos, e ali eles chegam, e ali houve crentes, e provavelmente um desses crentes era a Lloyd, e a Lloyd passou para sua filha Eunice, e a Eunice também fez a mesma missão. Ela passou essa fé para Timóteo. Então Paulo diz que eu me lembro dessa fé. Não foi uma fé fingida. Foi uma fé genuína, uma fé que vem de geração em geração. A Lloyd ouviu a mensagem, a dona Lloyd ouviu a mensagem e passou para sua filha Eunice, e a Eunice também reconheceu que essa fé precisa passar para frente e passou para Timóteo. E Timóteo, quando Paulo chega ali na segunda viagem missionária, Timóteo já estava na igreja, havia igrejas estabelecidas. E Timóteo estava lá. É provável que na época que Paulo chega lá, Timóteo talvez estivesse no mundo, mas agora ele estava lá na segunda viagem. Nós vemos Paulo apaixonado por Timóteo, ele convoca para a obra missionária e eles saem juntos. Então Paulo viu que essa fé não era fé fingida, era uma fé genuína que veio passando de geração em geração. Então, eis a necessidade de passarmos o bastão da fé para frente. Infelizmente, eu tenho ouvido muitos desejos de missionários, pastores, desejando que seus filhos se convertam, desejando que seus filhos sejam missionários ou sejam pastores. Leve essa fé para frente, leve essa herança do evangelho para frente. Infelizmente, nós vemos filhos de pastores desviados, filhos de pastores que não querem saber da obra, não querem saber levar a mensagem do evangelho, e existe essa realidade. Após esse pastor, aí acabou a linhagem, ninguém mais levará a mensagem para frente, infelizmente. E claro,
e não são todos que recebem o chamado, mas existem filhos de pastores que são desviados. Então, não tem nenhuma esperança de que essa fé irá mais para frente. Então, acabou. Do outro lado, eu tenho visto a terceira geração de missionários, a quarta geração de missionários, e isso é maravilhoso. Quando nós vemos uma linhagem de missionários, é o que eu desejo para minha família. Eu espero que meus filhos, essa é a minha oração, que eles sejam portadores da mensagem do Evangelho para outras nações, para outra geração. Esse é meu desejo. Agora, eu não sei o que esses filhos vão decidir, mas eu e a minha família, eu e a minha esposa, faremos o que é a nossa responsabilidade, mostrar o caminho que eles devem seguir, e nós falaremos essas verdades e orando para que Deus abra os corações, primeiro se convertam e depois levem essa mensagem para outras nações. É o nosso desejo. Isso seria bom. E deveria ser o desejo de todos nós. Passando o bastão da fé para frente. Primeiro, trabalhando em casa, em nossas casas, para que o Evangelho avance, para que a próxima geração se converta ao Senhor Jesus e também, se possível, que eles levem essa mensagem. E muitas das vezes, existem aqueles filhos, claro, existem situações em que os filhos estão decepcionados porque viram os pais sofrendo, a igreja falhou na assistência dos missionários e essas famílias tiveram que passar necessidades e os filhos vendo aquilo, eles decidem, não, isso não é para mim não, eu não irei nesse caminho, o que eu trabalhar está bem na vida. Existe isso e acontece até hoje, infelizmente, e os filhos não querem saber. E, por outro lado, existem situações em que, mesmo nas aflições, por causa da alegria da família que está ali passando por necessidades, mesmo passando por momentos difíceis, eles mostram para os seus filhos a alegria de levar a mensagem do Evangelho para povos não alcançados. A alegria que essa família tem em levar essa mensagem para aqueles que estão cegos. É um privilégio levar a mensagem do Evangelho para outras pessoas. E nós precisamos mostrar isso para nossos filhos. Claro, não vamos esconder deles os sofrimentos, os desafios, mas precisamos mostrar de que é um privilégio para nós. Privilégio enorme levar a mensagem do Evangelho para outras pessoas. Então, nós precisamos. Não tem desculpas. Não tem desculpas de por que nós não estamos passando essa fé para frente. Não tem desculpas. Nós precisamos. Porque se a igreja que está falhando, a igreja falhou para com os missionários, então os filhos não quiseram mais saber da obra missionária, porque a igreja que prometeu que ia ajudar não ajudou mais. A igreja vai prestar conta diante do Senhor. Porém, nós precisamos fazer a nossa parte, que é olhar para Deus e fazer conhecido a mensagem dele. E então Paulo vê essa fé que passa de geração em geração. Primeiro na Lloyd, depois vê a Eunice, agora Timóteo. Paulo chegando lá diz que eu vi essa fé e estou convencido de que também habita em ti. Ele diz que, olha, o que eu vi em você não foi uma fé fingida. Eu estou convencido que é aquela fé que está na sua avó. Então, provavelmente, Paulo conhecia a avó de Timóteo e foi impactado pela fé daquela senhora. E também passou pela Eunice, e Paulo conhecia a mãe de Timóteo, até para pedir permissão para ir na obra missionária. Então, deve ter chegado na família de Timóteo, almoçado e conversado com os familiares para Timóteo ir na obra. Então, conheceu a fé dessas senhoras. Então, é uma fé que vai de geração em geração. Então, um desafio aqui para nós. Será que os nossos filhos estão vendo a fé em nós? Os nossos filhos estão vendo algo diferente em nós? Os seus filhos, eles estão vendo algo diferente? Eles conseguem ver a alegria de Cristo em você? Eles conseguem ver a alegria, o prazer de servir ao Senhor Jesus? Ao ponto de eles se apaixonarem por esse Cristo que você serve? Ou então os nossos filhos são aqueles que estão olhando para nós, só vem tristeza o tempo todo, tristeza, decepção, e não há nada que os motive. Por que eles estão vendo isso? Então eu quero te convidar, quero te chamar nesse momento para que passemos para frente esse bastão da fé. E nós passamos isso quando nós vemos a preciosidade de Cristo em nós, quando nós vemos o que Cristo fez na nossa vida.
e entendemos que Ele nos chamou, nós que outrora estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos confia a mensagem do Evangelho para outras pessoas. Isso é um privilégio. É um privilégio que nós precisamos transmitir para os nossos filhos. Para os nossos filhos. É possível. Se você perguntar, é possível passar a fé para outra pessoa? É possível. O testemunho pessoal. E em casa, principalmente, as pessoas não querem ver o que você prega, querem ver na vida na vida. O que meu pai é? O que o meu esposo é? O que a minha esposa é? Por que ele é assim? Então, isso vai passando para os filhos. Os filhos estão observando em todos os detalhes. Os filhos, eles gostam de copiar. Eles gostam de copiar as atitudes dos pais. Alguns dizem, eu quero ser como meu pai. Ele vê o pai como um herói. Não. Nós precisamos mostrar para eles que Cristo é o herói deles. Porém, isso não tira deles o desejo de aprender com os pais. E o que eles estão aprendendo? O que eles estão aprendendo? E o versículo 6, ele diz assim, por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que está em ti, pela imposição das minhas mãos. Então, Paulo estava lá quando Timóteo foi enviado. O ato de impor as mãos, nós vemos em Atos capítulo 13, quando o Espírito Santo fala numa igreja que ora e jejua, querendo saber qual é a vontade de Deus para aquela igreja, e Deus diz, separa-me Paulo e Barnabé. E a Bíblia diz que, então, impondo as mãos, se despediram. Então, o ato de impor as mãos, nós vemos isso hoje, quando os pastores se unem, a igreja se une e coloca a mão sobre o missionário, é um sinal de que nós te aprovamos, vai com Deus, nós estamos aqui segurando as cordas, nós estamos aqui preocupados com você, pode contar conosco. O ato de impor as mãos não é um fingimento, onde as pessoas colocam a mão e depois esquecem o missionário, esquece quem enviou o missionário. Não é isso. O ato de impor as mãos na Bíblia diz respeito à aprovação. Então, Paulo participou nisso, ele mesmo. Talvez seja ele que deu a iniciativa para Timóteo e disse, olha, vamos junto na obra, filho. O que te falta? Eu estou vendo que o seu desejo de servir ao Senhor. E se não sair para o mundo? Você quer que a sua fé se limite a essas quatro paredes? Estou parafraseando. E então foi ele que viu essa fé em Timóteo. Então ele também participou na imposição das mãos. E eu disse, olha, aviva o dom que há em você. Aviva, eu sou testemunho desse dom que é em você. Aviva esse dom. E às vezes, talvez Paulo está falando isso, talvez Timóteo tenha desanimado quando viu o seu, o seu irmão indo preso, que é Paulo, é a pessoa de quem aprendia indo preso. Talvez ele tenha desanimado um pouco, se era isso mesmo que ele queria seguir na vida, porque Paulo foi preso uma vez, agora duas vezes, e amanhã vai ser eu, e eu não queria isso. Então talvez Timóteo tenha entrado numa situação de, não posso dizer depressão, mas um desânimo pela situação de Paulo, indo preso por causa do Evangelho. E Paulo traz esse ânimo para ele, aviva esse dom, bora filho, levanta, vamos, não fique desanimado não. Então, essa é a forma de ânimo para ele. Paulo dá ânimo para Timóteo. E, infelizmente, muitos hoje estão com uma fé desanimada. Então, essa mensagem é para nos animar nesse novo ano 2026. Aviva o dom que há em você, irmão. Aviva o dom. Levanta. Está desanimado? Está desanimado? Levanta. Levanta. Segue para frente. Por que está desanimado? Por que está nessa situação? Levanta, levanta, meu irmão ou minha irmã. Vamos para frente. Deus nos dá uma nova oportunidade, um novo ano para fazermos diferente. Levanta. Está deprimido? Levanta. Olha para Cristo. Está passando por momentos difíceis. Lembra como Pedro escreveu? Existem irmãos na mesma situação. Levanta e vamos caminhar juntos, irmãos. Vamos caminhar. É capaz a gente
é ficar desanimado. É normal a gente ficar desanimado, porque somos seres humanos, sentimos dores. Porém, a Bíblia nos diz que, acho que é o provérbio, diz que o justo pode cair 7 vezes, mas sempre levanta. Então levanta, filho. Levanta, irmão. Levanta, minha irmã. Vamos caminhar juntos. Esse é o desafio que Paulo coloca para nós. Aviva o dom que há em você. Qual é que é o seu dom? Qual é que é o seu dom? De servir? Então vamos servir. Qual é que é o seu dom? De pregar? Então pregue. Qual é o seu dom? De ensinar? Então ajuda a igreja no que você sabe fazer. Levanta. Não fique nessa situação. E Paulo diz no versículo 7, Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder e de amor e de uma mente sã. Então, em Deus, se existe alguma coisa, quando nós nos convertemos em Deus, cada um recebe um dom. Alguns têm 2 dons, alguns têm 3, tem 4, tem 5. Mas nessa lista de dons não tem o dom de medo. Deus não nos deu o espírito de medo. Não. Não deu o espírito de medo. Inclusive, quando a condição para a igreja sair pregando foi a vinda do Espírito Santo. Eles esperariam pelo Espírito Santo, esperariam pelo Espírito Santo e depois, assim que o Espírito Santo viesse, nos capacitaria para sair testemunhando de Cristo. E quando a pessoa prega sem o Espírito Santo, aí sim vai ter medo. Vai ter medo. É para ter medo mesmo, porque o trabalho não é nosso. Porém, no poder do Espírito Santo, não há medo. Deus não nos deu o espírito de medo. O espírito que Ele nos deu não foi o espírito de medo. Não foi, como ele diz aqui, foi um espírito de poder, de amor e de uma mente sã. No versículo 8, para terminar, portanto, não te envergonhes de testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro. Antes, participe das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então, pelo visto, Timóteo estava desanimado pela situação da perseguição, e Paulo diz, filho, Deus não nos deu o espírito de medo, levanta. Não tenha vergonha de testemunhar, não. Não tenha vergonha. E aqui, para fechar nossa mensagem, do que você está envergonhado, porque você está com medo. Irmãos, Deus não nos deu o espírito de medo, Ele nos deu o espírito de ousadia, de amor, de poder. E Deus quer que passemos o bastão da fé para frente. Timóteo ouviu da sua mãe, e a mãe de Timóteo ouviu da mãe dela, e nós hoje ouvimos. Eu vou fazer uma pergunta para você: de quem você ouviu o Evangelho? E o que você pensa? O que motivou essas pessoas a passar essa fé para você? E por que você está retendo essa fé para você mesmo? Por que não passa para frente? Por que não passa para frente? Já imaginou se os nossos irmãos decidissem não levar essa mensagem para frente, o que aconteceria? Hoje nós estaríamos indo para o inferno, sem o conhecimento de Cristo. Mas porque esses irmãos reconheceram que a missão é passar para frente passar para frente a bastão da fé, hoje nós ouvimos o Evangelho. E hoje é a sua responsabilidade, é a minha responsabilidade, passarmos o bastão da fé para frente. Então, que Deus nos abençoe. Eu quero desejar bênção sobre bênção nesse novo ano, e que Deus te abençoe e que te fortaleça. Não desanime. Aviva o dom que há em você. Que Deus nos abençoe.